Bom dia. Ai, como é bom ter esse retorno desse bom dia, assim, num sabadão em São Paulo, tão importante, quando a gente consegue realizar o primeiro simpósio Epilepsias Raras da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Sintam-se todos e todas muito bem-vindos a esse dia tão ímpar que vai ficar na nossa história. Hoje, nós temos a grata satisfação de conseguir reunir aqui famílias, associações, médicos, indústria farmacêutica, profissionais de saúde, poder público, todos juntos por uma causa muito importante. Hoje nós vamos debater, vamos discutir soluções para que a gente possa, juntos, encontrar soluções que ajudem a melhorar a qualidade de vida de tantas famílias afetadas pelas epilepsias raras. Eu tenho o prazer de anunciar a nossa mesa de abertura agora, convidando para compor a mesa aqui, chamando ao palco, a nossa primeira convidada é a Maria Alice Suzemil, que vai participar conosco online. Ela é a presidente da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Convido também o Dr. Lécio Figueira, vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Por gentileza, Dr. Lécio, compõe a mesa aqui ao palco. Tenho o prazer também agora de convidar o Daniel Braz. Por gentileza, Daniel Braz, diretor administrativo da ABE. E o Antoine Darrer, pai do Anthony, diagnosticado com síndrome de Hunter, fundador e presidente da Casa Hunter e Febra Raras. Tony, por gentileza. Com a palavra agora, para as nossas boas-vindas, a presidente da ABE, Maria Alice Suzemil. Acho que temos um probleminha ali. O nosso técnico de plantão está nos dizendo que está com problema de conexão. Então, vamos deixar a Maria Alice na sequência, ok? Começamos, então, com a palavra do Dr. Lécio Figueira. A palavra é sua, doutor Lécio. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado por vocês terem vindo. Assim, é um prazer estar aqui agora. Tem o responsável, o motor de tudo isso aqui está do meu lado, aqui, o Daniel. Eu tenho que dar os parabéns para ele. Assim, ele foi uma força imensa para conseguir botar isso tudo em prática. A gente ajudou outras pessoas da comissão, a Cristine, a Daniela, a Maria Alice. Então, prazer estar aqui hoje. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a questão desse papel da importância da união das famílias, da sociedade na aplicação do que a gente está conversando aqui hoje. Tá. Primeiro, eu queria agradecer aos patrocinadores. Assim, seria impossível estar aqui hoje e fazer tudo isso sem a contribuição deles. Então, da UCB e da Praxis, como patrocínio Platinum, da Easy Labs, da Livanova e da Biocodex, como patrocínio Silver, e também nossos apoiadores, a Febra Raras, a Casa Hunter, Tony, e os voluntários da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Então, primeiro, agradecer, eu queria uma salva de palmas, porque sem eles, nada teria acontecido. E aí, eu queria primeiro colocar, assim, qual que é o contexto que a gente vai conversar aqui hoje, assim. É muito difícil fazer as coisas acontecerem. Então, assim, 2 anos depois da aprovação de remédios importantes que foram lançados nos Estados Unidos, que aqui eu estou colocando a fenfluramina para Dravet e o cenobamato, menos de 5% das pessoas estavam usando esses remédios. 2 anos depois. Então, assim, é muito difícil fazer com que a ciência chegue na prática, realmente, que isso impacte as pessoas. Então, isso é complicado. E eu vou falar para vocês, no Brasil, essa história é muito mais complexa. Esse aqui é um trabalho que a gente apresentou recentemente, publicou numa revista. Isso aqui é a diferença de tempo entre o remédio ser aprovado nos Estados Unidos e ser aprovado no Brasil. Olhem quantos anos demora. E aqui tem o levetiracetam, demorou 19 anos para chegar no Brasil.
Então, assim, a gente tem um problema muito sério e existem vários aspectos relacionados a isso. Tem aspectos de interesse das empresas de vir para cá, e o interesse fica menor se você complica a situação para as empresas. Então, assim, tem que entender esse aspecto também. E uma coisa que a gente vai conversar hoje é a questão regulatória do Brasil. Como é que é a aprovação de remédio no Brasil? Isso é uma coisa complexa e isso, com certeza, influencia muito nesses tempos aqui que a gente está falando. Então, isso é um problema que a gente tem que discutir, tem que pensar e, na minha opinião, a gente tem que rever. E a outra coisa importante é que a gente está entrando numa era que a gente chama de medicina de precisão. O que é medicina de precisão? Hoje em dia, a pessoa tem epilepsia, você dá o mesmo remédio para todo mundo, alguns melhoram, outros não melhoram, e muita gente até não se beneficia nada, até tem efeito colateral pelo remédio. Então, a gente não consegue direcionar exatamente para aquela pessoa. Óbvio que não é tiro no escuro, tá? Como médico, às vezes as pessoas ficam achando que é tiro no escuro, a gente dá o remédio e vão ver o que acontece. Não, a gente sabe como escolher o remédio. Mas mesmo sabendo que aquele remédio seria adequado para essa pessoa, você tem ainda essa questão. A gente quer que no futuro, isso já tenha acontecido, eu vou dar alguns exemplos, que as pessoas sejam avaliadas, uma das coisas é a genética, eu vou comentar sobre isso, e cada um tem o tratamento mais adequado. Tá? Isso a gente chama de medicina de precisão. E aí, com isso, avaliando o eletroencefalo, a ressonância, a genética, a história clínica, usando ferramentas para poder perceber como é que as crises acontecem naquela pessoa, que a gente chama de previsão de crise, você consiga dar o melhor remédio no tempo adequado para essas pessoas. Então, essa que é a ideia. E o que tem acontecido nos últimos anos é que, assim, a ciência tem produzido muito, e até a brincadeira, eles estão jogando um monte de informação para nós de genética, a gente tem sido cada vez mais, vocês vão ver um monte de associação aqui hoje, cada uma que tem uma questão diferente, uma alteração genética diferente. Então, a gente está sendo inundado com isso e a gente está começando a tentar colocar isso em prática. E a gente percebe hoje em dia que, assim, existem recomendações formais de que a gente deva testar da parte genética os pacientes para poder saber qual é a causa quando isso não está muito claro. Obviamente, tem situações que você tem lá uma lesão, teve um trauma de crânio, tem uma cicatriz no cérebro, está clara a causa da epilepsia. Mas tem muitas epilepsias que você não tem uma causa muito clara. Isso é muito comum até hoje. E a genética chegou aqui para dar resposta em muitos desses casos. Tá? E aí, com isso, com a genética, a ideia não é que vocês leiam tudo isso, mas explicar que, assim, dependendo da alteração genética, do tipo de alteração genética, você pode orientar o tratamento. Então, se você tem um problema em sintetizar uma substância no cérebro, se você der aquela substância, você vai melhorar o funcionamento e você pode interromper as crises e até fazer com que a criança retome o desenvolvimento normal. Então, existem várias estratégias específicas dependendo de qual é a alteração genética que está acontecendo. E aí, isso aqui faz com que, por exemplo, no SN2A, tem pacientes que têm perda e outros têm ganho de função. Isso varia com a faixa etária, mas não é tão fácil clinicamente de perceber na pessoa. Isso muda completamente, isso faz com que alguns remédios que a gente usa, carbamazepina, fenitoína, oxcarbazepina, ajudem em alguns casos e atrapalhem em outros. É o mesmo remédio, é a mutação, é o mesmo gene afetado, mas dependendo do que acontece nesse gene, se essa alteração genética faz funcionar mais ou menos, faz com que o tratamento seja bom ou seja péssimo para a mesma pessoa, para pessoas diferentes. Então, olha como a gente está avançando no conhecimento e podendo direcionar os tratamentos. E, com isso, assim, a gente consegue mudar o tratamento, mesmo em adultos, que isso era um paradigma. Antes a gente achava, não, isso é importante só em criança. A gente tem percebido isso. Então, a ideia toda é não desistir. A gente tem muito trabalho pela frente e é isso que a gente trouxe aqui hoje. Vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Obrigado. Obrigada, doutor Lécio. Vocês viram, né, como a nossa manhã vai ser muito produtiva com assuntos que interessam a cada um de nós. Convido agora o Daniel Braz. Sem ele, não estaríamos aqui hoje. Por favor, Daniel. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso primeiro simpósio da ABE de epilepsias raras, né?
obrigado aí pelo reconhecimento, né? Mas eu também quero deixar aqui o meu reconhecimento para a Maria Alice, que ela foi a grande idealizadora de trazer esse acolhimento das epilepsias raras para a ABE, né? Então, Maria Alice, obrigado pelo convite, né? Mérito seu também. Sou Daniel Braz, sou voluntário, diretor administrativo da ABE, também sou membro e cofundador da SCN8A Brasil, que é onde vem a minha conexão com as epilepsias raras. Meu filho, Rafael, de 11 anos, foi diagnosticado em 2015 com essa mutação genética. E quero agradecer aqui a parceria, a confiança e o apoio dos nossos convidados que estão aqui hoje presentes, e online também teremos convidados que irão participar dos painéis aqui e ajudar a gente a construir soluções, né? Em especial, eu quero agradecer a você, Tony, um grande líder, uma pessoa que inspira a gente a lutar pelas doenças raras. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não podia deixar de falar das famílias, né? Temos aqui várias pessoas que compõem... nós somos um grupo de aproximadamente 30 doenças raras, em que a epilepsia é um fator determinante no quadro clínico do paciente. E nós compartilhamos muitas dores, muitos desafios relacionados a várias dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, no dia a dia, nos cuidados dos nossos filhos, falta de diagnóstico precoce, falta de tratamento específico, dificuldade de participar de ensaios clínicos aqui no Brasil, dificuldade de a gente avançar em pesquisas científicas aqui no Brasil, né? Mas nós também precisamos compartilhar forças para buscar e construir soluções que nos dê uma melhora na qualidade de vida dos nossos filhos. E, para isso, eu tenho certeza que a gente unindo forças, a gente vai conseguir mobilizar toda a sociedade para que a gente reverta a realidade que os nossos filhos e filhas enfrentam hoje. Por isso que esse simpósio hoje, a gente tem o objetivo aqui de promover discussões técnicas, públicas, para que a gente consiga construir e implementar ações em prol de toda a comunidade afetada pela epilepsias raras. Tudo que for discutido aqui, a gente vai contar com a nossa parceira e assessora jurídica, a doutora Andréa Bessa, junto com a sua equipe. Eles vão ajudar a gente a consolidar todos os pontos que forem aqui debatidos, para que a ABE encaminhe esses pontos de forma formal, fortalecendo o nosso advocacy em prol da comunidade afetada pelas epilepsias raras e que a gente consiga construir um Brasil melhor. Então, obrigado pela presença de vocês e aproveitem o evento. Eu vou pedir licença e vou pedir mais um aplauso em nome do Daniel Braz, que é pai do Rafael, e da Renata, e de todas as famílias que estão aqui hoje representadas. Eu vou pedir ajuda lá do nosso técnico para saber, porque eu vi a Maria Alice aqui no painel. Podemos chamar a Maria Alice? Oh, que maravilha! Então, Maria Alice Suzemil, presidente da ABE. Gostaria de estar aí com vocês, mas, infelizmente, por motivo de saúde, estou aqui em casa. Vou falar um pouquinho, rapidamente, da BE. Então, a Associação Brasileira foi fundada na Universidade Federal de São Paulo há 37 anos e temos como missão
a luta pelas pessoas com epilepsia. Em que sentido? Todos. Primeiro, a educação, para, dessa forma, trazer melhores condições para a pessoa com epilepsia, medicamentos, direitos, enfim, uma assistência a essas pessoas que, infelizmente, são abandonadas ou muito pouco vistas. Nós estamos aqui falando das epilepsias raras, trazendo esse simpósio dos raros. Não podemos esquecer nunca que, antes de descobrir que essas pessoas possuem uma epilepsia rara, elas passaram pela via crucis de todos aqueles com epilepsia. Muitas vezes, esse diagnóstico de epilepsia rara acontece tardiamente, quando essas crianças já têm 3 anos ou mais e tiveram muitas perdas durante esse caminho, principalmente perdas cognitivas. Enquanto a BE, nós temos trabalhado incansavelmente para cumprir a missão de atender as epilepsias. E, para isso, tornou-se necessário trazer os raros, porque, afinal, nós somos uma grande família. Em um trabalho de formiguinha, a gente, com a ajuda da doutora Daniela Bezerra, que foi fundamental para começar esse nosso movimento dos raros, nós fomos juntando as peças do quebra-cabeça. E ela nos trouxe, como nada é por acaso, o Daniel Braz, que tem o filho com SN8A. O Daniel é incansável, sonhador, invencível. Quando todos falam, gente, não vai dar, ele fala, vai dar. E, com experiência e sonhos, ele foi fazendo o que parecia impossível tornar-se realidade. Um desses sonhos era esse simpósio dos raros, e ele lutou incansavelmente. E hoje nós estamos aqui com todos vocês, e políticos, e médicos, e representantes da indústria, enfim, todas essas famílias no mesmo guarda-chuva. E também o nosso mascote, que veio para esse evento, foi feito especialmente para os raros, que é o Rarito, né? Ele foi criado especialmente para a comunidade dos raros. Agradeço a todos pela presença e, com muito carinho, espero que vocês aproveitem o evento e que dele saiam muitas soluções para as epilepsias e para as epilepsias raras, porque, afinal, nós somos todos raros. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Agradeço especialmente a Maria Alice, que já tem 3 mandatos presidindo a ABE e que ela continue por muito tempo nos inspirando. Agradeço também a presença aqui da doutora Cristine Cuquier, que dirige epilepsias raras na ABE e é muito responsável, junto com o Daniel, pelo evento de hoje. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para o nosso... Eu perguntei para ele antes como é que era a pronúncia do nome dele. Antoine, Daher. Ele me disse, Tony, Lina. Por favor, Tony, a palavra é sua. Muito obrigado, que honra. Queria agradecer a minha amiga Maria Alice. Uma pena não estar hoje conosco, mas está no nossos sempre coração. A sua luta incansável realmente motiva todos nós. Dr. Lúcio falou coisas tão importantes que eu vou também abordar um pouquinho, né, dessa área, desses pontos, eu acho que nos unem. E Daniel, sem palavras, né? Daniel realmente um pai lutador, que não se cansa e quer realmente fazer a diferença na vida de todas as pessoas. E não existe uma luta mais honrada, mais importante que a luta de um pai ou de uma mãe. Porque a gente vive todo dia, né, a jornada dos nossos filhos
e a gente conhece aquilo que é melhor e que precisa ser feito. O Dr. Lécio falou da demora de registro no Brasil, que o Brasil teve realmente anos e anos para ter alguns registros de alguns medicamentos. Isso hoje está mudando, né? Isso hoje, o cenário do Brasil de 10 anos para cá mudou muito. Claro que tem muita coisa a ser feita, mas hoje a gente se orgulha de ter uma agência, né, que faz parte do ICH, né, das agências mais reconhecidas no mundo. Tem um fast track e prioridades para as doenças raras, que foram criadas através de resoluções desde 2017. Até para as terapias avançadas, a única agência na América Latina, até esse ano, que teve uma resolução e critérios para terapias avançadas foi a Anvisa, e agora o México teve uma resolução nova, e a própria Anvisa está capacitando, né, outras agências na América Latina para seguir o mesmo caminho. Então, a área regulatória nossa não é perfeita ainda aqui nos Estados Unidos, que na Europa, mas está chegando lá, e isso nos dá uma segurança, né, para poder convencer uma empresa, né, a trazer pesquisa, a trazer medicamento para cá. Foi o caso, né, do meu amigo Márcio, mais que ele é um brasileiro, né, nato, mas não é fácil que ele é um CEO de uma empresa americana, né, que escolheu o Brasil para trazer uma pesquisa clínica para cá. Isso é um desafio grande, ele sabe que pode enfrentar aqui, a empresa pode enfrentar de demora, de problema, mesmo assim foi corajoso e pensou nos pacientes brasileiros. Quero agradecer a Márcio a tudo isso. E hoje temos, entre poucos países do mundo, temos acesso a uma pesquisa tão inovadora que vai trazer benefício grande para nossos pacientes. E com essa vinda dessa pesquisa, a gente abre uma porteira para outras pesquisas, terapias avançadas, né, em nosso país. Desafios existem muito, nós precisamos trabalhar junto com a Febraharas para democratizar o acesso ao nosso país. Nosso gargalo hoje ainda é a incorporação dessas terapias avançadas de uma forma mais justa, mais célere e mais democrática. Isso que nós estamos lutando junto, né, com todos, com Santuza aqui, né, no Congresso Nacional, para a gente ter alguns projetos de leis que estabelecem regras novas, que garantem o direito do paciente, que garantem a participação da sociedade civil na tomada da decisão, né? É isso que a gente precisa chegar para ter um ambiente mais adequado para todas as doenças raras. O que junta, vamos dizer assim, o que temos em comum na epilepsia com as doenças raras? Todos os pacientes raros que têm problema neurológico têm focos epiléticos, sofrem com crises com focos epiléticos, um diferente do outro. E, infelizmente, nós tivemos até alguns anos atrás 18 medicamentos no mercado brasileiro que tratam, né, esses focos epiléticos, e nenhum deles é 100%, vamos dizer, adequado, para não falar outras palavras, né? O que acontecia com esses pacientes? É difícil você ver um paciente tomando um medicamento, porque ele tomava um medicamento, ele resolvia um problema, só que causava outro, com o efeito colateral dele. Você tem que tomar outro para combater o outro efeito colateral, e o terceiro para combater o efeito colateral do segundo. Então, depois de 2, 3 meses, o paciente está tomando 6, 7 medicamentos. Eu não sabia mais que estava dando certo, que não dava certo, aquilo que causava isso ou aquilo. Então, eu acho que, no momento que a genética, os estudos genéticos avançaram muito nos últimos 20 anos, nós estamos agora falando de terapias gênicas que são promessa de cura para milhares de doenças. Eu acho que o investimento, né, na área neurológica foi bem menos que o investimento na área genética. E isso agora que está começando, né, com algumas empresas também, e outras empresas, para começar a ter terapias, né, diferenciadas para esses tipos de epilepsia ou também para os problemas neurológicos.
E isso é tão importante, porque não basta eu trazer uma cura para uma síndrome genética rara se não consigo melhorar a qualidade de vida, tá, desse paciente, porque os focos epiléticos estão ali. Então, eu preciso que que a neurologia acompanhe a genética também ao mesmo tempo. Os tratamentos neurológicos acompanham esses tratamentos avançados. E esse trabalho de cada um de vocês, acreditam, vocês não são apenas mães e pais aqui, vocês que lutam, que convencem até o Papa, né, para fazerem acontecer. E o amor faz a milagre acontecer. A união de todos nós é capaz de melhorar muito o cenário no Brasil das doenças raras, da epilepsia, das todas as condições, né, que afetam nossos filhos. E eu acho que estamos no caminho certo. Eu torço muito para que essa pesquisa tenha um êxito do sucesso, que a gente consiga também, não apenas através de março, com todos os stakeholders, trazer mais pesquisas para nosso país. É nosso dever aqui ajudar no acesso, para garantir que todos tenham acesso às melhores terapias. Então, contem conosco, contem com Casa Hunter, com Febre Raras, com Casa dos Raros, comigo como pai, que estou aqui por todos vocês, sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, Tony. Gente, eu convido vocês agora a voltarem aos seus lugares, que nós vamos dar início ao nosso primeiro painel do dia. Bom, antes de anunciar o primeiro painel, eu vou passar alguns recados rápidos para vocês. Recados bem interessantes, então prestem atenção. Ao final deste e dos demais painéis que nós temos no evento de hoje, nós teremos, no final, um espaço para perguntas, que vocês podem fazer tanto só direcionar para o nosso QR Code nas duas telas, que as suas perguntas já seguirão para os coordenadores de cada mesa. Quem não conseguir acionar o QR Code, mandar a pergunta pelo celular, pode levantar a mão, que pessoas da nossa equipe vai até vocês pegar a pergunta por escrito, ok? Também teremos, neste final do evento, uma premiação muito especial. E, no encerramento, nós teremos também um sorteio. No final do simpósio de hoje, nós sortearemos um tablet Samsung. E o número que vocês concorrem está no crachá de vocês. Oh, né? Muito bom!